Em 1842, Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo para ser processado especificamente por uma máquina, e por isso é considerada a primeira pessoa programadora. Mas foi apenas no século seguinte que seu trabalho começou a ser reconhecido, quando foi referenciado por Alan Turing, conhecido como o pai da computação e da IA. Como Lovelace, muitas mulheres tiveram suas contribuições apagadas, ou pelo menos temporariamente esquecidas, até que fossem legitimadas por um homem. Hoje, na teoria, mulheres não precisam de autorização para liderar ou inovar. Ainda assim, as desigualdades históricas continuam cobrando um preço alto. Neste mês de março, fomos conversar com duas dessas mulheres brilhantes que chegaram ao C-Level e foram além. Uma boa viagem para nós. Em nossa primeira parada, conversamos com uma mulher que se reinventou depois de um burnout e durante a pandemia, abrindo mão de uma carreira de sucesso no mundo corporativo e migrando para o empreendedorismo, onde, mais uma vez, conseguiu provar sua competência. Camorande é empreendedora, investidora e mentora, com trajetória no setor de tecnologia em marketing e desenvolvimento de novos negócios. Fundou a Bidan, startup que reinventou a relação entre marcas e agências, e hoje integra o grupo Letris, atuando na gestão e crescimento de empresas. Também investe e mentora empreendedores, participa de iniciativas sociais na Culture and Medicine Foundation e é escritora de poesia e crônicas. Oi, Caio, eu queria agradecer sua presença, sua disponibilidade. E já emendando a primeira pergunta para apresentar você para a nossa audiência, sua trajetória profissional tiveram pelo menos aí duas transições de carreira, né? Primeiro no mundo corporativo, depois você migrou para o empreendedorismo e agora você atua olhando para diferentes marcas dentro de um fundo de investimento. Como é que foram essas transições e que aprendizado você tira de cada uma dessas fases? Obrigada a você, Lucas, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui contigo, de compartilhar também com quem estiver ouvindo aqui nosso papo, né? Eu acho que as histórias sempre inspiram umas às outras, né? E nesse sentido, a minha teve toda essa passagem, né? Eu acho que desde o começo eu sempre tive uma ideia de construir algo que eu acho que toda mulher, né, ou toda pessoa quer, que é essa questão de independência mesmo financeira, né, e conseguir construir esse meu lugar no mundo, digamos assim, né? E eu acho que é bem isso. Muitas vezes a gente não tem como pular etapas, né? Então a gente entende que em cada momento da vida a gente está aprendendo. E eu acho que a gente tem que aprender isso conscientemente para conseguir direcionar melhor as nossas próximas ações, os nossos próximos passos. Desde quando eu fiz faculdade, eu me lembro que eu queria muito ser uma executiva de sucesso. Então, tipo, para mim trilhar esse caminho, eu sabia que eu tinha que primeiro estudar, terminar ali a minha formação, né, básica, depois escolher uma boa pós-graduação, né? Então, não só pela questão do certificado, mas em questão até de próprio networking mesmo, né? Com quem que eu vou me relacionar a partir desse momento para que vagas, né, e oportunidades surjam dentro desse contexto. E depois disso, assim, foi muito também já fazer um mestrado, né? E aí a minha formação sempre foi em negócios. Então, para mim, eu quero ser uma executiva de negócios, e o meu mestrado foi em negócios internacionais. O plano deu certo, né? Então, o que eu fiz foi trilhar esse caminho e comecei como qualquer outra pessoa, em vagas de analista, né? Aprendendo, me desenvolvendo, né? Buscando sempre ter boas lideranças, buscando, assim, feedbacks constantes para essa evolução também. Acho que independente da cadeira que a gente está, seja em analista ou seja eu hoje num fundo de investimento, é ter a capacidade de aprender, né? Se a gente já sabe tudo, poxa, acabou, né? Acho que a gente sempre tem uma possibilidade de aprender alguma coisa. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Então, e acabei entrando daí por um acaso dentro da área de tecnologia. Então, me desenvolver muito na RD Station, né? Que depois foi adquirida pela TOTS. E lá eu comecei como analista, depois eu trabalhei, né, como gerente e líder da área de canais para Brasil e América Latina. Então, foi uma experiência muito grande e ali eu consegui me desenvolver muito, né? E surfei uma boa onda, né? Às vezes a gente está no lugar certo na hora certa. Eu sinto que na RD foi muito assim para mim. Foi um pouquinho de, obviamente, de preparo, mas também um pouco da sorte do momento, né? Então, e soube aproveitar, né? Porque às vezes a gente não sabe aproveitar as coisas, a gente não percebe, né, o que está o nosso presente ali acontecendo.
E aí, enfim, me realizei ali, digamos, dei um passo muito importante em relação a essa carreira executiva. Mas nem tudo são flores, e bem ali eu tive meu primeiro burnout, assim, eu saí de lá muito estressada, tendo crise de pânico, ansiedade, enfim, e eu acho que é legal falar porque é comum a todos que estamos evoluindo, sabe, assim, tipo, não é... Nem toda história tem um lado bonito, né? A gente chega num lugar e foram tudo flores. Não, também teve essa fase. E nessa fase, né, eu passei um ano fora. Eu fiz um sabático, fui viajar ao mundo, fui me descobrir, fui me conhecer, fui conhecer outras culturas. Então, foi importante para mim respirar. E quando eu voltei para o Brasil, eu dei esse outro passo importante, que foi para uma grande agência de publicidade, que foi durante, né, 2 anos aí consecutivos a maior agência digital do país, e assumi uma vaga lá como diretora de receita, né? Então, eu era responsável por toda a parte de upsell, cross-sell de contas, como aquisição de novos negócios, né, dentro de um mercado super high ticket, né? E vendendo projetos complexos dentro de agências de publicidade e comunicação, como muita gente vai se identificar aqui. E ali eu consolidei muito, assim, da minha carreira executiva e muito das minhas habilidades mesmo de negócios complexos, né? Então, de networking também, né? Tipo, muito estruturado, de processos comerciais muito bem estruturados, um olhar também muito mais crítico em relação a modelo de negócio. E eu acho que São Paulo, né, querendo ou não também, para quem é de fora, né, eu que vim de fora, vim lá, né, do interior de Santa Catarina, e para São Paulo, acho que é uma tremenda escola mesmo para lapidar a gente, né, em relação a business, a velocidade, enfim, né, de tomada de decisões. E aí veio a pandemia, e com a pandemia, obviamente, todas as coisas pararam. E na época eu estava concorrendo a 2 vagas, uma para uma startup lá de São Paulo como CEO, e outra uma vaga para diretora de canais para América Latina de uma outra empresa de tecnologia. E ambos os processos, né, tipo, cá, estamos parados, é uma pandemia, não sabemos o que vai ser. E eu fiquei, tipo, presa no meu apartamento em São Paulo, desempregada. E por um lado, eu falei assim, bom, vou ficar por aqui de boa. Não estava com pressa também estava tentando, como pessoa, entender o que era aquela pandemia acontecendo. Só que, assim, depois da primeira semana, sem fazer nada dentro de casa, vem um desespero no sentido assim, cara, eu quero fazer alguma coisa, porque, né, tipo, eu não posso sair na rua, não posso ir numa academia, não posso correr, não posso fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa com a minha mente, né? E aí eu comecei a oferecer consultorias gratuitas no LinkedIn, assim, né? Falei assim, olha, gente, eu sei que a gente está numa pandemia, cara, tem toda uma carreira aqui comercial, se alguém precisar de ajuda para entender como que vende dentro desse processo, estruturar processo dentro de agências, principalmente na época, né? Estou à disposição tipo, para bater papo, gratuitamente mesmo, que na minha cabeça era só, tipo, preencher minha mente. Só que daí, tipo, a minha agenda lotou, né? E aí virou um caos positivo, e muita gente, tipo assim, não, mas eu quero te contratar, vem para cá e tal. E aí eu falei assim, cara, não é o momento de eu ir para lugar nenhum, mas eu vou, quem sabe, cara, atender várias agências que estão com essa demanda. Então eu vou começar a terceirizar comercial de agências, e aí eu atendo muita gente nesse sentido. E aí surgiu a Bidan, né? E aí a Bidan surgiu nesse caos de pandemia, assim, em 45 dias a gente estava com uma empresa montada, 6 pessoas trabalhando e crescendo e montando processo e entregando muita coisa. E a Bidano foi esse lugar onde me desenvolvi muito como empreendedora, que eu nem sabia que eu queria ser empreendedora, né? Então, fui muito dentro desse contexto, assim. E, enfim, né? Então, a Bidano, ela existiu por 6 anos, né? A gente agora finalizou as operações de Bidano início, agora de 2026, né? Tipo, há um mês a gente fechou, fazer 6 anos, mas por um bom motivo também, né? Eu acho que a gente teve muito aprendizado, teve muito sucesso, desenvolvemos um mercado muito interessante na relação entre marcas e agências, né, na parte comercial. E com os aprendizados que a gente teve, a gente incorporou ela no fundo, que é onde eu estou participando desse fundo também, e transformamos ela na Cotei. Né? A Cotei agora, a Bidani era uma empresa de serviço para atender marcas e agências, e hoje a Cotei ela entra como um marketplace, né? Então, que através de tecnologia acaba também apoiando nesse encontro, nesse match entre esses dois campos, né, entre agências e marcas também, entre outras empresas do grupo. Então, agora, passando por essa cadeira mesmo de, tipo, investidora, que é um novo papel para mim. Então, que bom que eu possa aprender de novo, e eu acho que é muito bacana, assim, passar por tudo isso, porque em cada uma dessas fases teve aprendizado, né? Teve aprender a ser líder, aprender a tomar decisões, aprender a liderar pessoas,
né? Aprender a fazer investimentos, dizer sim, dizer não para as coisas, né? E eu acho que mais do que se tornar uma boa profissional nesse processo como um todo, é me tornar uma ser humano melhor também, né? Muito bom. Baita trajetória, cara. E aí, mergulhando um pouco mais no nosso tema, no último guia das agências da Bidan, que saiu no ano passado, a gente viu que as agências lideradas por mulheres têm mais iniciativas focadas em diversidade. E, paralelo a isso, a gente viu, desde o início do ano passado, empresas como McDonald's, Walmart, John Deere, a Harley Davidson, entre outras, revertendo suas iniciativas de DI, né, diversidade, equidade e inclusão. Como você avalia esse retrocesso e qual a importância você enxerga na diversidade para marcas e para os negócios? Bom, retrocesso, acho que já disse por si só que a gente, de fato, está voltando para trás, né? Quando a Uhum, gente olha para isso. Eu sempre valorizei muito essa questão de diversidade em todos os sentidos, porque um negócio, quanto mais diverso ele é, mais criativo ele é. Né? Quando eu trago mais pessoas com diferentes contextos de vidas, com diferentes oportunidades de vida, mais enriquece qualquer processo que eu tenha dentro de casa, né? Então, quando a gente deixa de diversificar, eu trago pessoas com o mesmo ponto de vista, eu perco discussão, né? Eu perco brainstorm, eu perco caminhos diferentes que eu posso pensar, maneiras diferentes de pensar que eu tenho para liderar, para tomar decisão, para construir um projeto para algum cliente, né? Então, quando eu olho para esse dado, me assusta um pouco, né? E eu acho que isso sacrifica muito assim a questão dos negócios e a gente volta a ficar num estado bem mais inflexível de coisas, né? E no mundo que a gente está, na maneira como os negócios funcionam, cada vez mais a gente precisa de criatividade. E criatividade, para mim, quando eu falo dentro de qualquer organização, ela vem de pessoas. Então, uhum. é preciso ter um time diverso para que a gente tenha soluções bem mais criativas, ponto. Eu acho que é um pouco como eu penso. Muito bom, cara, muito bom. E que desafios você enfrentou ao longo dessa carreira e depois como empreendedora, por ser mulher? E que dica você daria para mulheres que estão considerando empreender agora ou que estão começando? Bom, acho que quando a gente nasce mulher, a gente já nasce com certa desvantagem. Não porque a gente queira, mas eu acho por uma questão de contexto mesmo social, de como que a mulher foi vista no mercado, né? Então, parece que faz muito tempo que a gente começou a trabalhar, mas, tipo, faz pouco tempo que a gente pôde se divorciar, né? Uhum, Então, acho que a gente ainda está entendendo como um todo um pouco do que é essa autonomia de uma maneira também muito mais organizada para a gente mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem caminhos muito diferentes de construir isso como mulher. Acho que a gente, né, não faz isso mais no grito, porque eu acho que a gente teve alguns anos atrás, a gente estava muito no grito de se impor e tal, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo construir algo muito mais sólido, assim, em relação ao que a gente consegue entregar de fato na frente dos negócios, né? Porque hoje a gente tem muita referência, né, de mulheres. Eu tenho grandes mulheres que eu me inspiro com histórias muito sólidas dentro de grandes companhias, né, mulheres que foram ótimas profissionais e ótimas mães e mantiveram bons casamentos, né? Porque a mulher ela é cobrada por isso, né? Se ela é só uma boa profissional, dá a impressão de que ela está abrindo mão de outras coisas e a gente ainda tem uma culpa para conseguir gerenciar tudo isso, né? Mas eu acho que o principal recado que eu tenho aqui para as mulheres é que é possível a gente fazer as escolhas, né? Não é ou, né? Eu vou ser uma ótima profissional, ou vou ter uma família, ou vou sacrificar isso, ou vou ter filhos, né? Eu acho que é muito importante mudar essa crença, né? De que é possível o sempre, né? Vou ser mãe e vou ser uma ótima executiva, sabe? Vou conseguir ter boas férias para o ano e ter uma boa empresa, ser uma ótima empreendedora. Eu acho que a coisa mais importante que eu diria é construa isso assim com bastante integridade, né? No sentido, tipo, se dedique, estude, faça bons planos de negócio, deixe claro quais são suas ideias, né? Tipo, descreva isso de uma maneira correta, faça bem feitas as coisas, não porque você é mulher, mas porque você está fazendo um bom negócio, né? Você está construindo uma carreira que é importante ali para você também, né? Então, trazer essa integridade e essa clareza do que você quer para a tua carreira é, sem dúvida, o ponto essencial para ter sucesso. Que eu acho que, ao redor, essa imagem vai se formatando de uma maneira bem mais saudável. muito bom, cara, muito bom. Obrigado, cara, pela troca. É sempre muito bom falar com você. Obrigada, Lucas. Adorei estar por aqui. Foi um prazer ter esse papo. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Segundo
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, no mundo, apenas 3 em cada 10 cargos gerenciais são ocupados por mulheres. Aproximadamente 27% dos assentos nos conselhos de administração de empresas são de mulheres globalmente. Somente cerca de 6% dos CEOs no mundo são mulheres. No Brasil, as mulheres correspondem a aproximadamente 6% das cadeiras de CEO, segundo o levantamento do LinkedIn em 2025, e apenas 17,4% das empresas possuem mulheres em seus quadros de liderança, segundo pesquisa do Instituto Talensis, em parceria com o Núcleo de Estudos de Gênero do INSPER, também de 2025. Se os dados mostram que a representatividade feminina em cargos de liderança estão longe de refletir de forma justa a competência das mulheres no mercado de trabalho, Ana Laura Mota traz outros dados e uma trajetória vencedora que mostram que mulheres na liderança impactam positivamente os negócios em que atuam. Recém-chegada ao Drops, Ana Laura foi sócia da Motim, agência boutique de relações públicas, onde atuou como diretora de estratégia e liderou projetos de conteúdos para marcas como Nótico, Nômade, Alura, Zenvia e Total Pass. No Drops, é Head de Brand Solutions e já entregou campanhas para marcas como Google, TOTUS, Open English, Lenovo, Eleven Labs e HubSpot. Oi, Lau, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, Lau, quando você olha para esses números de representatividade e da baixa representatividade feminina, principalmente em cargos de liderança, o que mais chama a sua atenção? E eu queria saber no mercado onde você atua, de comunicação, de relações públicas, se você acha que essas estatísticas estão refletidas nesse mercado também. Boa. Eu acho que, primeiro, respondendo de trás para frente, é uma realidade em todos os mercados. Acho que esses números não variam muito se a gente olha para alguns mercados mais gerais. A gente vai ver uma diferença muito maior quando a gente fala de áreas de finanças, áreas de tecnologia. Inclusive, isso se reflete não só no mercado, mas nas funções que as mulheres normalmente desempenham nas lideranças dentro dessas empresas, né? Então, tem um dado de que quase metade das diretoras executivas ali no Fortune 500, né, estão consagradas em cargos de RH, sustentabilidade, diversidade, muito separadas ou muito afastadas de cargos que normalmente são ali um step anterior a um cargo de CEO, por exemplo, a um cargo executivo, que normalmente vem de cargos de CFO ou de COO, que normalmente são majoritários, né? Então, esses dados, quando a gente olha para uma liderança, até pensando em CEOs das empresas, tem esse passo atrás ainda, que é a função dentro das empresas que essas, por mais que sejam líderes, elas estão ocupando, né? Uhum. Mas, apesar disso, acho que é um dado que ele vem crescendo, né? Mas a passos lentos. E acho que tem algumas variáveis para isso, né? Apesar disso, a gente tem também algumas pesquisas que trazem o quanto as mulheres contribuem, né, e conseguem contribuir tanto para a rentabilidade quanto para o retorno sobre o patrimônio ali das empresas. Então, tem uma pesquisa do Credit Suisse que fala da presença feminina em conselhos e na alta gestão, registrando esse melhor retorno sobre patrimônio e uma menor volatilidade, né? Então, reforçando que essa diversidade, ela traz também retorno financeiro, principalmente de governança e gestão de risco. E outro dado da McKinsey que reforça que essas empresas com uma liderança feminina têm mais rentabilidade e mais resiliência financeira dentro desses cenários de volatilidade. Acho que muito por conta do comportamento das mulheres e da função que elas desempenham ali, mas principalmente porque um conselho mais diverso, uma gestão mais diversa, ela traz ela consegue ampliar esse repertório de decisão, né? Quando a gente tem um único viés, que normalmente vem ali de uma maioria masculina, quando uma mulher está presente e ela tem esse lugar de fala e ela tem esse poder de decisão, porque além dos números a gente tem que olhar a realidade, né? Muitas vezes essas mulheres estão em cargos de liderança de fachada, eu vou chamar entre aspas, porque elas estão ali, elas cumprem um papel super importante, mas muitas vezes elas não têm esse espaço de decisão que é compartilhado entre os outros homens, né?
quando isso existe, eu acho que é um poder de ampliar esse repertório, oxigenar, trazer uma visão de fora, muitas vezes complementar. Então, não é aqui colocar que a mulher vai ter uma opinião melhor ou que ela precisa colocar ali aquilo goela abaixo dos outros colegas, né? Mas como essa diversidade abre espaço para conversa, e quando a gente abre espaço para conversa, a gente consegue muitas vezes chegar em melhores decisões. Muito bom. Eu gostei muito dessas pesquisas que você trouxe também, porque essas pesquisas de representatividade são mais comuns da gente discutir quando a gente fala do mês da mulher, enfim, liderança feminina, mas é importante também trazer esses dados que mostram a importância da diversidade, né, principalmente num momento em que isso voltou a ser muito questionado, né, desde o ano passado. Sim. Então, mostrar a diversidade não como uma coisa bonitinha para estar lá no marketing da empresa, né, para ficar mostrando, mas algo que dá resultado de fato, né? Ainda mais quando a gente fala de comunicação também, das marcas, enfim, você ter times diversos melhora muito a questão de erros de comunicação, né? Porque você está falando com grupos diferentes, enfim, você precisa de olhares diversos sobre as questões de comunicação para justamente conseguir atingir os objetivos, né? Então eu gosto muito desses dados que mostram resultado mesmo, né? E acho que não só nas equipes de criatividade e trabalhos criativos, mas quando a gente vê e está muito em contato com essa economia da inovação, então as startups, agora com a ascensão da IA, o vibe coding, enfim, soluções que nascem de uma forma muito rápida, elas tendem a nascer ou cruas demais, quando você não tem esse debate, quando você não testa essa ideia, ou enviesadas demais, né? Quando você tem um grupo muito homogêneo, você muitas vezes está olhando só por um viés, ou só por um ângulo, e muitas vezes a ideia ou a situação, o problema, vai ter infinitos ângulos que ela pode ser vista, e se a gente tem pelo menos mais de um, já é melhor do que um, né? E aqui a gente fala de diversidade não só feminina, mas de outras camadas de diversidade que também contribuem para essa conversa. Muito bom, muito bom. Agora, falando da sua trajetória especificamente, assim, quais desafios profissionais você percebe que as mulheres enfrentam mais comumente ou mais intensamente do que os homens na carreira? Tá, eu separei alguns para não me perder. Mas eu acho que o primeiro desafio é justamente a baixa representatividade. Porque a gente não foi preparada para, né? Aquela comparação do futebol masculino e futebol feminino. Futebol masculino, o menino nasce com a bola no pé, né? Ele vai ter muito mais tempo de treinamento para exercer uma função. É esperado que ele desempenhe bem aquela função. Enquanto a menina não, né? Enquanto as mulheres não. E até outro dia era proibido, né? Inclusive. Até outro dia era proibido. Muitas coisas, né? A mulher fazer. E o mercado de trabalho, de uma forma geral, e as posições de liderança, elas também estão nesse lugar, né? Muitas vezes as mulheres não foram preparadas para estar ali, ou não tiveram referência para que elas entendessem que elas podem estar ali, né? Como eu falei... Falta modelo, né, mesmo? Modelo de sucesso, assim, pessoas em quem se inspirar. Sim, exatamente. E essa baixa representatividade e essa falta de quem se inspirar, ela traz um outro desafio muito presente e silencioso, eu diria, para as mulheres, principalmente as mulheres na liderança, que é a rivalidade feminina, que ela surge como esse produto da escassez, né? Quando você tem poucas mulheres na liderança, você entende que são poucas vagas, são poucos espaços para ocupar, e isso gera uma rivalidade quase inconsciente, para umas mais inconscientes, para outras mais conscientes, mas quando a estrutura só comporta poucas mulheres, a gente é condicionada a disputar por um lugar ou por poucos lugares, né? E é por isso que muitas mulheres não conseguem se inspirar em outras mulheres,
ou não conseguem apoiar outras mulheres, não conseguem valorizar as conquistas de outras mulheres, né? Então, essa escassez, ela acaba gerando a competição, que gera uma ameaça, e por mais que você não se sinta ameaçada, uma outra mulher pode se sentir, e você vai se sentir mal por ela estar se sentindo ameaçada. Então, é uma coisa meio louca ali que acontece com o psicológico. E, como eu falei, é muito silencioso esse tipo de comportamento. Inclusive, é um comportamento mais recente que eu percebi, de dinâmica mesmo dentro das organizações. Todos esses desafios, eu acho que estão intimamente conectados. A baixa representatividade, somada a essa competitividade, ela muitas vezes resulta ali no que muita gente já conhece, que é a síndrome de impostora, né? Ela é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, por mais que não seja exclusivo, né? Mas tem até uma pesquisa que fala que 75% das mulheres em posição executiva relatam vivenciar a síndrome da impostora. É um número muito alto, né? E ela está conectada com a baixa representatividade, porque você não sendo preparada para estar ali, ou não tão preparada para estar ali, as pessoas esperam que você fale. E o comportamento imediato, como consequência a isso, é você estar tendo que se provar a todo tempo, não só para você mesma, mas para as outras pessoas que estão esperando que você fale, muitas vezes, né? Então, de novo, consciente ou inconscientemente, quando você vê menos pessoas, menos mulheres nessas posições, é esperado que elas tenham menos preparo, é esperado que elas tenham menos condições de estar ali, e é por isso que fica essa névoa ali da autocobrança, porque das mulheres também vem esse lugar de são poucas oportunidades, então eu tenho que fazer valer para estar aqui, ou eu tenho que ser melhor do que outras pessoas para estar aqui, e eu tenho que percorrer um caminho muitas vezes mais longo para provar que eu mereço estar aqui, sabe? E acho que um último desafio da minha experiência que eu pude observar é que a gente usa as mesmas lentes, os mesmos critérios para avaliar homens e mulheres em posição de liderança quando eles têm inteligências e comportamentos muitas vezes complementares, né? Então, as mulheres, elas conseguem, isso é comprovado com estudos e pesquisas, mas elas conseguem ter uma leitura de contexto um pouco mais ampla, e elas conseguem naturalmente se adaptar ao cenário, né? Então, muitas vezes as mulheres elas podem ser interpretadas como menos arrojadas ou mais conservadoras, quando na verdade elas estão se adaptando a um contexto de crise, ou elas estão se adaptando a um contexto de cautela, enquanto em momentos de maior agressividade elas também conseguem trazer inovação, como a gente viu nos estudos lá no começo da conversa, né? Então, eu acho que tem essa diferença de critérios e diferença de leitura dos comportamentos que entra um pouco numa conjuntura macro ali, que hoje o mercado, se a gente olha para o corporativo, os comportamentos validados ou os comportamentos esperados são aqueles comportamentos mais lineares, previsíveis e voltados para lucro, né? E para ganho em cima de ganho e resultado. Quando a gente olha para um perfil que é mais adaptável, ele talvez não chegue nesse extremo e ele oscile muito mais do que fique previsível, do que fique permanente, né? E quando a gente tenta encaixar algumas mulheres, né? Aqui eu estou generalizando, mas por conta desses estudos que trazem essa característica mais marcante, quando a gente coloca as mulheres que são mais adaptáveis em um ambiente muito previsível, muito padronizado e com pouco espaço para fazer
esse jogo mesmo, né, de leitura do ambiente, não só lucro, 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 resultado, 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 a gente acaba desvalorizando esse comportamento que pode gerar muito mais ganho e muito mais sustentabilidade até nas ações e nos resultados para a empresa. Muito bom. E trazendo mais um dado aqui, dessa vez da McKinsey, mostra que a cada 100 homens que avançam para suas primeiras funções gerenciais, apenas 81 mulheres são promovidas para essas mesmas funções. Uhum. E aí, segundo a ONU, no ritmo atual, a gente só conseguiria alcançar a paridade em posições de liderança em 140 anos. Como alguém que já fez todo esse percurso, inclusive chegou ao C-Level, diria até numa velocidade impressionante, que dicas você pode dar para mulheres no início de carreira, assim? Tá. Aqui eu vou fazer uma mescla, tá? Eu vou falar não só início de carreira, mas as mulheres que já estão também buscando uma posição de liderança ou que já são líderes. Mas, primeiro conselho, acho que é aprender com outras mulheres ao invés de competir, né? Muito então, bom. É contraintuitivo por conta dos outros dados que eu trouxe por aqui, mas o que você pode aprender com quem está ali, com quem já chegou onde você quer chegar, como essa pessoa pode te ajudar, né? Que está conectado com o segundo conselho, que é apoiar quem está acima de você na hierarquia e quem está abaixo de você, né? Muitas vezes, a posição de liderança para as mulheres também vai estar nesse lugar de rivalidade com quem está do lado, abaixo, em cima, em todos os lugares, né? Então, quanto mais a gente apoiar, a gente consegue perpetuar essa presença, sabe? E o que conecta com o terceiro conselho, que é abrir portas para outras mulheres, né? Então, o que a gente fala de microatos de feminismo, algumas chamam, que vai indicar alguém para uma vaga, vai recomendar um profissional incrível, comece indicando mulheres, né? Pense primeiro em mulheres, valorize o trabalho de mulheres, compre de outras mulheres, então, mentore outras mulheres, compartilhe também o que você já aprendeu com outras mulheres, justamente para ampliar a representatividade, que vai diminuir a rivalidade, que vai, enfim, aumentar, criar esse círculo virtuoso, né? Como mulher, se cuide, se fortaleça e se valorize, né? Por conta desses desafios, é muito fácil a gente se deixar adaptar ao ambiente, né? Então, cuide de quem você é e dos seus valores também, aprenda a se posicionar e ser firme, né? Um conselho para quem está no começo da carreira se prepare para reuniões, até ser natural, né? Porque muitas vezes o nosso natural vai ser se adaptar, vai ser encontrar ali uma diplomacia. Mas quando você precisa ser firme, quando você precisa se posicionar, você precisa estar preparada muitas vezes para fazer aquilo de forma intencional. Então, uma dica se prepare para reuniões, quanto mais estratégicas, mais preparação, até você se sentir confortável para fazer isso. E, por último, tenha critérios realistas para avaliar seu próprio trabalho, para conseguir valorizar suas conquistas e para conseguir valorizar outras mulheres também e expor isso, né? Acho que muitas mulheres também, por conta da síndrome de impostora, diminuem as suas conquistas ou diminuem as suas trajetórias na hora de expor isso, na hora de contar. Então, se aproprie e conte a sua história para quantas pessoas você precisar e para quantas pessoas você puder. E eu tenho um conselho para as empresas também. Muito bom. Que é focar na permanência dessas mulheres e focar principalmente em ter uma sucessão para essas vagas, né? Até por entender essa estrutura de rivalidade por poucos espaços, se a sua empresa tem poucos espaços, valorize os espaços que tem.
né? Eu não estou falando de uma mudança radical de um dia para o outro, aumentar os espaços para mulheres na liderança ou na hierarquia da empresa, mas foquem na permanência delas, então que elas continuem ali ou que elas sejam sucedidas por outras mulheres, trabalhe na base para que homens possam ser sucedidos por outras mulheres e essa mudança consiga acontecer de uma forma tranquila, de uma forma adequada ali dentro do seu negócio. Mas eu acho que é intencional trabalhar nessas duas questões. Muito bom, Lau. Eu queria terminar, então, com um depoimento que eu já dei quando eu era seu funcionário e fui taxado de puxa-saco por isso, mas você é um excelente chefe, a melhor que eu tive e ajudou muito na minha evolução profissional e eu sei de outros colegas também que diriam a mesma coisa. Muito obrigado por essa conversa, Lau. Que bom, fico feliz. E foi muito bom conversar sobre isso, porque me fez ir atrás de outros dados também, né? Quando você me provocou com os dados de representatividade, eu fui atrás de outros dados, eu quis me informar ainda mais sobre esse tema que eu gosto tanto. Então, obrigada também por retomar e por puxar o assunto. Imagina, eu que agradeço. Valeu, Lau. Na segunda jornada da Maré News, conversamos com duas mulheres inspiradoras que compartilharam generosamente suas experiências e visão de mercado. Esperamos que essas conversas tenham inspirado as líderes do presente e do futuro em suas próprias trajetórias. Aproveita para deixar o seu like e seu comentário no Spotify ou no YouTube, amplificando e participando da nossa conversa. Muito obrigado por compartilhar essa jornada com a gente e até a próxima.